A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes. Estamos mais uma vez aqui, amados ouvintes, a trazer um estudo da Palavra de Deus. Você que está na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, você que está no seu automóvel, enfim, você está na rua. Você que puder, pegue conosco a Palavra de Deus, pegue a Bíblia. Você que não pode pegar, você está nos a fazer dia a dia da sua casa, seja fazendo uma comida, uma janta, enfim, a fazer no dia a dia, você que não pode, apenas ouça com a sua audição, com atenção. Amado ouvinte, reserve agora o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Abre aí Apocalipse capítulo 6, amados ouvintes. Eu quero terminar aqui o Apocalipse capítulo 6, estamos no quinto selo, vamos acabar o quinto selo, sexto, sétimo, e vamos entrar já na abertura, glória a Deus, as trombetas de Deus, que vai tocar sobre a terra. Amado ouvinte, vamos aprender esse estudo maravilhoso. Apocalipse capítulo 6 e versículo 9. Abre aí, Apocalipse capítulo 6, no versículo 9. Quando você vai se preparando para abrir o livro, em nome de Cristo, nosso Salvador, esse evangelho glória a Deus, é poder de Deus, ouvintes. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo falou: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oh glória! O evangelho é o poder de Deus, ouvintes. Que maravilha! Vamos aprender hoje, em nome de Cristo, sobre o quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo. Você que chegou aí agora, ouvinte, pegue em nome de Cristo, Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse. Vamos ler o texto sagrado, ouvinte, aqui nesta manhã, com aqui em oração, pela misericórdia, não que sou melhor que alguém, mas o Senhor dê-lhe força, dê graça, em nome de Cristo. Estamos aqui orando para todos. Vamos trazer aqui primeiramente, em nome de ouvintes, vamos trazer aqui quinto selo, amém? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 diz: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram. Versículo 10: clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11: e foram dados cada um compridas vestes brancas, foram dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número do conservo dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, olhei e houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como, aleluia, baclama, como quando a figueira lança de si seus figos verdes e abala por um vento forte. E o céu retirou como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Versículo, aleluia, glória a Deus, 15. Os reis da terra, grandes servos, aleluia, grandes ricos, os tribunos, glória a Deus, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Versículo 16. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos aquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Vamos lá agora no versículo, Apocalipse capítulo 7, ouvinte. Apocalipse capítulo 7 e o versículo, vamos lá no versículo mais adiante. Apocalipse capítulo 7, versículo, glória a Deus, e no versículo 9. E depois dessas coisas, olhei, eis que vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajado em vestes brancas, com palma na mão. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, prostaram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor,
glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Um dos anciões me falou dizendo: e esses que estão se vestindo de veste branca, quem são e de onde vieram? Apocalipse 6,14. Disse-lhe: Senhor, tu sabe. Ele disse: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus e servem de dia e noite o seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá a sua sombra. Nunca mais será fome, nunca mais será sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Amém? Solta aí, amados ouvintes. Amados ouvintes da palavra de Deus, estamos diante aqui, ouvinte do quinto selo. Em Apocalipse, no capítulo 6, ouvintes da palavra de Deus, e no versículo 9, entendemos que havendo aberto o quinto selo, glória a Deus, João contemplou, perto do altar de Deus, almas que foram mortos por amor da palavra, por amor do testemunho que deram. Diz a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 6, e no versículo 10, que esse povo que foram mortos no passado pelo amor da palavra, de várias torturas, de várias, enfim, que aconteceu no passado, como Marte, primeiro Marte, isso aconteceu com Estevão, no capítulo Alabaclama, diz a palavra de Deus, Estevão foi pelo Marte, em Atos capítulo 6, e vejamos assim, ouvintes, foram mortos vários, resumidamente, a Inquisição da Igreja Católica antigamente, lá em Roma, foi terrível a perseguição dos crentes, foram mortos em arenas, gladiadores, com leões, enfim, amados ouvintes, várias torturas terrivelmente. E a palavra de Deus chama atenção no capítulo 6 de Apocalipse, e no versículo 10, que esses foram mortos pelo amor da palavra, vários tipos de tortura. Em Apocalipse 6,10 diz que eles clamavam com grande voz dizendo: até quando, verdadeiro dominador, não julga nossos vinga, o nosso sangue, os que habitam na terra? Eles fizeram a pergunta: até quando? Apocalipse 6,10, vai julgar e vingar nosso sangue? Em Apocalipse, no capítulo 6, e no versículo 10 diz, no versículo 11, que foram dadas para esses irmãos salvos pelos sãos, vestes compridas brancas, e Deus falou que repousasse ainda um pouco de tempo, até que completasse o número dos conservos irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Está vendo? Então, para esperar um pouco, Apocalipse capítulo 6, versículo 11, na parte C, para eles repousar um pouco, esperar um pouco, até que completasse o número dos irmãos que seria morto ainda. Aonde? Na tribulação, gente. Porque a tribulação vai ter salvação, vai ser muito difícil, vai ser terrivelmente. O que as pessoas vão passar? Você que aprendeu primeiro os estudos do selo, os primeiros selos, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, as pessoas até vão passar coisas terríveis. Então, ainda aquele que ficar, vai ser muito pouco chance de salvação. Não vai ter o Espírito Santo de Deus mais, porque o Espírito Santo de Deus subiu para arrebatamento. É a pessoa e Deus, não vai ter Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele estava selado na vida dos crentes. Em Efésios capítulo 4 e no versículo 30 fala: não entristeça o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da salvação, da redenção. Então o Espírito Santo de Deus está selado na vida dos crentes, ele subiu junto com a igreja. Então a pessoa e Deus. Se hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, as pessoas estão difícil de ser salvo, imagina ser o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que ajuda o homem a seguir a verdade. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito Santo viria, ele guiaria o homem na verdade. É o Espírito Santo de Deus que guia o homem na verdade. É o Espírito Santo de Deus que impulsiona o homem a seguir a verdade. E sem o Espírito Santo de Deus o homem não consegue seguir a palavra. É muito difícil. Então a salvação, a tribulação vai ser muito pouco difícil. É a pessoa e Deus. É a pessoa e Deus. Ouvintes. Então mandou repousar, Apocalipse 6, versículo 11, até que completasse um dos conservos que ia ser morto ainda. Amor, pelo amor, como eles foram. Quer dizer, torturamente. Então Apocalipse capítulo 6, ouvinte, e no versículo 12, quando foi aberto o sexto selo, ele viu um tremor na terra, a terra começou a tremer, tornou-se negros como saco de cilindro, tornou o sol tornou negro como saco de cilindro, e a lua tornou como sangue. E muitos pensam que o sangue da lua vai se tornar agora.
Muitos confundem, logo a lua vai tornar-se, não, a lua vai tornar em sangue só na tribulação, está dizendo a palavra, com o alfabeto selo, quando a igreja não estiver mais aqui, quando a igreja subir para o arrebatamento, os que ficar vão contemplar isso, né? A lua tornar em sangue, diz a palavra de Deus, o sol vai tornar negro como saco de sinistro. E a palavra de Deus chama atenção, Apocalipse capítulo 6, isso no versículo 13, as estrelas, né, do céu vai cair sobre a terra, como a figueira lança-se os seus figos e abala por um vento forte. Ouvintes. Então, ouvintes, entendemos em Apocalipse 5,15 que os reis da terra, as pessoas que é rei, que tem autoridade, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre. Por que livre? Porque livre está falando a palavra. Pessoas livres que não querem saber de lei, quer andar tranquilamente sem lei, né? Sem a lei de Deus. Sempre que a palavra de Deus chama atenção para nós, ouvinte. Em Romanos capítulo 7 e no versículo 12, que a lei do Senhor é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E o povo não quer seguir essa lei maravilhosa de nosso Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus, que essa lei é tremenda. Salmos 1, versículo 2. Antes tem prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós servimos a Deus, nós temos prazer nessa lei. Prazer na lei de Deus, que a lei do Senhor nos leva a aproximar do Senhor, de nosso Deus. É tremenda a lei do Senhor. Ouvintes, queridos. E vamos entender então, porque o nosso homem interior tem prazer na lei do Senhor. Nossa carne, nosso homem exterior não tem prazer nem nenhuma. É a realidade, é a palavra de Deus, ouvintes. Queridos, glória a Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 20 fala, Romanos 7, 20. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. Então Romanos 7,20 fala que o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. O homem exterior não quer saber de lei. É uma realidade. Então em Apocalipse 6 e 15 fala que os reis da terra, os que têm autoridade, os ricos, os tribunos, poderosos, servo, todo livre, que não quer saber de lei, vai se esconder nas cavernas, nas montanhas, lugar alto, quer dizer, pode esconder até em prédios, lugares altos, né? Onde não tem montanhas, esconde em prédios. A palavra de Deus não está falando prédio aqui não, ouvinte. Mas eu medito profundamente, navegando dentro da palavra, que o povo vai esconder em lugares altos, em montanha. Por que montanha? A Bíblia está falando aqui? Porque montanha é um lugar alto. Então eles vão esconder em lugares altos, como prédios, arranha-céu, né, ouvintes? Em Apocalipse 6,16, vão dizer aos montes, aos rochedos, caia sobre nós, esconde do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,17, porque é vindo grande de sua ira, quem poderá subsistir? Ouvintes queridos, entendemos dessa palavra, é tremendo, ouvintes, que eles vão esconder da ira do Cordeiro. Por quê? Porque a ira de Deus é a tribulação sobre a terra. Deus está irado com a humanidade e Deus vai derramar sua ira sobre a terra na tribulação. Porque Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 18 fala, do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que estão detendo a verdade e injustiça. Deus está irado com a humanidade que estão detendo a verdade e injustiça. Hoje está acontecendo muita injustiça, irmão, na terra. Injustiça na área espiritual, porque o que é levantado não é levantado. Injustiça é só Deus. Cumprimento da palavra, a profecia de Isaías, Isaías capítulo 5, Isaías 5, versículo 20 fala, ai dos que chamam bem de mal, mal de bem, amargo doce, doce amargo, luz treva, treva luz. Quer dizer isso? Isaías 5, 20. É inversão de valores. O que é para ser levantado não é hoje na igreja. Ele é desprezado. É dessa forma, meus queridos. Só Deus tem misericórdia. A inversão de valores começando dentro da igreja. Glória a Jesus. A inversão de valores hoje também na família, irmão. Só Deus para ter misericórdia. Muitos com os olhos material. Se tem carro, se tem casa, se tem dinheiro, a pessoa valoriza aquele irmão, aquela irmã. Mas, ouvintes, é terrivelmente. Mas a pessoa que não tem nada, ele nos valoriza. Hoje a inversão de valores entrou terrivelmente. Hoje o virtual vale mais que o espiritual. Quantos muitas vezes navega na internet, fica navegando e não quer navegar no oceano do Espírito Santo, não quer navegar nas coisas celestiais, não quer buscar o Senhor, ficam lá na internet preso naquilo. Ouvinte seguido, cumprindo a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 18 fala que não atentamos naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque o que nós está vendo é temporâneo,
O que nós não vemos é eterno. Então, segundo Coríntios 4,18, o povo está tentando muito naquilo que está vendo. Diz a palavra. Nós temos que atentar naquilo que nós não vemos. Porque o Senhor chamou nós por fé. Mandou andar por fé, não por vista. A Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala: andamos por fé, não andamos por vista, diz a palavra. E o povo hoje andando por vista, se embaraçando com o mundo, dando valor nas coisas do mundo material, enfim. O Senhor está dizendo, vamos dar valor naquilo que nós não vemos. Chorabaclama, alabasterebecai. A palavra de Deus chama atenção, irmão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova daquilo que não se vê. Isso é fé, você espera algo que você não está vendo. E não calabasterebeclama. E a palavra de Deus chama atenção, ainda ouvinte. Em Apocalipse capítulo 7, e no versículo 1, e depois das coisas, João viu quatro anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem no mar, e nem na árvore alguma. E Apocalipse capítulo 7, versículo 2, o João viu também, ouvintes, subindo do lado do sol, um anjo subindo, do lado do sol, e viu o selo de Deus vivo, e clamou o anjo, aquele anjo que foi até o sol, clamou com grande voz, aos 4 anjos, que foram dados o poder para não danificar a terra, que foi dado poder para danificar a terra, e o mar, foi dado poder. Aquele anjo do sol, que foi para o sol lá, ele clamou com voz alta, dizendo para os 4 anjos, que foi enviado no começo, aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, foi enviado 4 anjos para reter o vento da terra. E depois Apocalipse 7, versículo 2, foi enviado outro anjo até o sol. Esse anjo clamou bradando com grande voz para os 4 anjos que têm poder. Os 4 anjos têm poder para edificar a terra. Esse anjo que foi enviado ao sol clamou para eles. Vamos ver que eles clamou. Em Apocalipse capítulo 7 e no versículo 3, ele danificou dizendo: não danifique a terra. O anjo foi enviado ao sol. Aquele anjo lá falou para os 4 anjos que estavam retendo a terra, que tinha poder sobre a terra para danificar a terra. Aquele anjo que foi enviado ao sol, ele falou dizendo, Apocalipse 7, versículo 3, dizendo: não danifique a terra, e nem as árvores, nem o mar, até que sejamos sinalados nas suas terras os servos de nosso Deus. E houve o Apocalipse 7, 4 fala, e houve o número do assinalado, e era de 144 mil assinalados, de todas as tribos, alabaclama dos filhos de Israel. Está vendo? A tribo de Judá havia 12 mil, enfim. Em Apocalipse capítulo 7 ao 20, Apocalipse 7, versículo 5 até o versículo 8, você vai contemplar 12 mil de cada tribo de Israel, que é assinalado. E muitos falam, muita seita por aí, como a Testemunha de Jeová, é uma seita que prega que é da religião deles, que é 144 mil assinalados. Não é assim não, tudo fora. Os assinalados é o povo de Israel, é a nação escolhida. João capítulo 1, versículo 11 fala, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, diz a palavra. Então os assinalados, é o que está falando aqui, em Apocalipse capítulo 7, versículo 5 até o versículo 8, é a tribo de Israel, 12 mil de cada tribo assinalados, chorabaclama, povo escolhido. Em Apocalipse capítulo 7 ao 20, e no versículo 9 fala, e depois dessas coisas, João contemplou uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, alabaclama, e do cordeiro, trajado com vestes brancas, e com palmas nas mãos. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 6, por que palma na mão, 20? Por que ela não estava com coroa? Porque a coroa vai ser dada só para aqueles de agora. Porque quem for salvo da tribulação não vai ter alabaclama, não vai ter não, ouvintes. Eles não vão ter coroa não. Glória a Jesus, vai ter só palmas nas mãos. Os que for salvo da tribulação, diz a palavra de Deus aqui. Por que são os da tribulação? Vamos ver agora. Apocalipse capítulo 6, e no versículo 10 fala, e clamava grande voz dizendo: salvação nosso Deus, aquele povo gritava.
salvação, nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 6 ao 20, e no versículo 11 fala que todos os anjos que estavam ao redor do trono, os anciões, os 4 animais, prostravam diante do trono, sobre seus olhos, e adoravam também a Deus. Oh glória! Apocalipse 6, versículo 11 fala que todos os anjos de Deus estavam em volta do trono adorando ao Senhor. Os 4 animais adoravam, os 24 anciões também prostraram diante daquele que vive e adoravam. Oh glórias! Que maravilha, ouvintes! Em Apocalipse no capítulo 6, do versículo 12, todos diziam que estavam em volta do trono: louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Em Apocalipse no capítulo 6 e no versículo 13, um dos anciões falou dizendo para João: e esses que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? A pergunta aí, ouvinte. Apocalipse 6, versículo 13, um dos anciões perguntou para João, dizendo: e esses de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Oh maravilha, Senhor! Apocalipse capítulo 6, versículo 14, João disse: Senhor, tu sabe. E um dos anciões disse: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Tá vendo, ouvinte? Esses são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse 6, versículo 14, na parte B fala: esses que vieram de grande tribulação. Tá vendo? A tribulação vai ter salvação, seu ouvinte. Glória, vai ser muito difícil, não vai ter ajuda do Espírito Santo de Deus, é a pessoa de Deus. Então, ouvintes, entendemos aí, glória a Deus, glória a Jesus, que Apocalipse capítulo 6 e no versículo 16 fala que nunca mais o povo que vai ser salvo vai ter fome, nunca mais vai ter sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre ele. E Apocalipse capítulo 6, ouvinte, e no versículo 17 fala: porque o Cordeiro, que é Jesus Cristo, está sentado no trono, os apacentará e servirá de guia para a sonde das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Oh maravilha, Jesus! Oh mistério, irmãos! Em Apocalipse capítulo 6 e versículo 17 fala que o Cordeiro, que é Jesus, vai apacentar nós em cima. Jesus vai ser o pastor, continuar sendo pastor até lá em cima. Que maravilha para conduzir as ovelhas. Jesus disse, João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Oh mistério, Jesus deu a vida por nós, Ele continua sendo pastor. Você aí, ouvinte, está seguindo seus próprios caminhos. É o momento de você seguir os caminhos do Senhor, porque em Isaías capítulo 55, versículo 8 fala que os nossos caminhos não são de Deus. Amado ouvinte, segue o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é o pastor. Isaías 55, versículo 9: o céu mais alto que a terra, a seus caminhos Deus mais alto. Jesus é o caminho. João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus disse, bem claramente, Davi disse, inspirado pelo Espírito de Deus, Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo, ouvinte? Glória a Deus, se você é guiado por Jesus, pelo pastor, nada vai te faltar. E ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo algum, porque o Senhor está contigo, né, irmãos? Glória a Deus. 23 de Salmo, versículo 4: glória, o cajado dele vai te consolar. Oh maravilha, Deus. Amém, ouvintes? Então, ouvintes, em Apocalipse 6,17 diz que o Cordeiro, que é Jesus, vai apacentar ele, servirá como guia para as fontes das águas da vida. Glória a Deus. E Deus, Apocalipse 6,17, na parte C fala: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Tá vendo, ouvinte? Valeu a pena você chorar. Você que tem chorado aí por causa do Evangelho, porque o Evangelho é sofrimento, o Evangelho é renúncia, o Evangelho traz perseguição.
A Bíblia fala, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, todos piamente querem ver Jesus Cristo, vai padecer perseguição. O Evangelho traz perseguição para os que estão na carne. Os carnudos perseguem os espiritual, porque não suportam a verdade, é o dia de hoje também. O diabo persegue nós também. A palavra de Deus fala, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede só vigiai, porque o adversário que é o diabo está ao nosso derredor, está bramando como leão buscando alguém que possa tragar. E o diabo persegue nós também com fúria. O Evangelho traz sofrimento, perseguição, batalha na terra. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus chama atenção. Em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de justiça, porque desse é o reino dos céus. Quem sofre perseguição é um bem-aventurado. Bem-aventurado de sonar é feliz, recompensado, diz a palavra de Deus. Então, ouvintes, nós passamos batalha porque o reino de Deus é tomado à força, é com esforço. A palavra de Deus chama atenção ainda em Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde a época de João Batista até agora se faz violência no reino de Deus. Pela força o homem consegue ir. Então o reino de Deus em Mateus 11, 12 é esforçado, é com renúncia, é desprezar. Você despreza, você aborrece a sua própria vida. Quem ama a sua vida aí, está ouvindo? Então nós temos que aborrecer ela, diz a palavra. A palavra de Deus chama atenção em João capítulo 12, em versículo 25 fala, quem ama a sua vida, perde-la. E quem nesse mundo aborrece, guarda para a vida eterna. Está vendo aí? João 12, 25. Quem ama a sua vida tem que perder ela. E quem nesse mundo ama a sua vida, perder. Quem guarda nesse mundo, João 12, 25. Quem ama a sua vida, perder ela. E quem nesse mundo aborrece, guarda para a vida eterna. Então nós aborrecemos nossa vida perante esse mundo, mas nós guardar ela para a vida eterna. É uma realidade, ouvinte. Então traz sofrimento para nós aqui na terra, mas vale a pena, porque a palavra de Deus chama atenção em Romanos capítulo 8, versículo 18 fala, tenham por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Ouvintes queridos, vamos para frente então, ouvintes. Em Apocalipse no capítulo 8 chama a atenção nossa. Em Apocalipse capítulo 8 e no versículo 1 fala, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase meia hora. Apocalipse 8 e no versículo 2 fala, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, foram dados 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 e no versículo 3 fala, que João viu outro anjo que foi junto ao altar, tendo um incenso de ouro, foi-lhe dado muitos incensos para pôr sobre as orações de todos os santos, no altar de ouro e diante de Deus. Está vendo, ouvinte? Em Apocalipse capítulo 8, no versículo 3 fala que a nossa oração, ela vira um incenso, um censário de ouro. Glória a Deus, que fica lá no céu, no altar de ouro. A nossa oração vira incensário de ouro. Tendo incensário de ouro, na verdade, nossa oração, ela vira, ouvintes, incenso, né? Que coloca lá no incensário de ouro, lá no céu, lá perto do altar de Deus. Nossa oração vira, glória a Deus, um incenso. Glória, de muito incenso ele viu. Tá vendo? Ela vira um incenso que vai lá no incensário de ouro, lá no altar de Deus. É tremendo, ouvintes. Apocalipse capítulo 8, e no versículo 4 fala, e a fumaça do incensário subiu com as orações do santo. Tá vendo? Nossa oração, ela vira como fumaça. Que tremendo a palavra ensina, né, ouvinte? E Apocalipse capítulo 8, versículo 4 fala que a fumaça do incenso, que é a nossa oração, ela subiu com as orações dos santos, desde da mão do anjo até diante de Deus. É, ouvinte, tremendo. E Apocalipse capítulo 8, e no versículo 5 fala, ouvinte, que o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e os levou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Em Apocalipse capítulo 8, e no versículo 6 fala, e os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocá-las. Em Apocalipse capítulo 8, ouvinte,
No versículo 7 fala: e o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraíba de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, a qual queimou a sua terça parte, queimou-se a terra, queimou as árvores, toda a erva verde queimou. Está vendo, ouvintes? Em Apocalipse, capítulo 8, no versículo 7 fala que o primeiro anjo tocou sua trombeta, houve na terra saraíba de fogo misturado com sangue, foram queimados a terça parte da terra, queimou a terça parte das árvores, queimou a terça parte das ervas verdes, foram queimados. Em Apocalipse capítulo 8, ouvintes, e no versículo 8 fala: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente de fogo, tornou-se em sangue a terça parte da terra. Está vendo, ouvintes? Em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 fala que o segundo anjo tocou trombeta, e, glória a Deus, foi lançado num grande mar, aleluia, foi lançado um grande monte ardente de fogo sobre o mar, e o mar tornou-se a terça parte do mar, tornou em sangue, diz a palavra. Em Apocalipse capítulo 8 ou 20, no versículo 9 fala que morreu, glória a Deus, morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo no mar, perdeu-se a terça parte da naus. Ouvinte, Apocalipse 8 fala, a segunda trombeta sendo tocada, aconteceu com terrível, o mar tornou, a terça parte do mar tornou em sangue. Em Apocalipse 8, versículo 9 fala que morreu a terça parte das criaturas do mar, as coisas viventes do mar morreu. Em Apocalipse capítulo 8, e no versículo 10 fala que o terceiro anjo tocou sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardente, como uma tocha, caiu sobre a terra, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 11 fala, aleluia, que o nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque tornaram amarga, tá vendo? Em Apocalipse capítulo 8, versículo 10, quando o terceiro anjo for tocar a trombeta, vai cair, aleluia, do céu, uma grande estrela ardente, com uma tocha sobre os rios, ouvintes, das fontes. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 11 fala que as águas vão tornar amarga, com absinto, e os homens vão morrer, glória a Deus, por causa do amargo das águas, diz a palavra. Bastante homem vai morrer, bastante pessoas vão morrer por causa do amargo das águas, diz a palavra. Em Apocalipse capítulo 8 ainda, no versículo 12 fala, e o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, das estrelas, para não darem, glória a Deus, para das estrelas, para delas se escurecer, e a terça parte não brilhasse, e nem semelhantemente à noite, está vendo? Ouvintes, no capítulo 8, versículo 8, Apocalipse 8, versículo 12, fala de Apocalipse, ouvintes, que o quarto anjo tocou sua trombeta. O que aconteceu sobre a terra? Glória a Deus, glória a Jesus. A terra aconteceu, irmão, foi ferido o sol, a terça parte do sol não brilhou, a terça parte da lua não brilhou, a terça parte das estrelas não brilhou, ouvintes. Glória a Deus, glória a Deus, semelhantemente à noite. A noite foi reduzida, ouvintes, diz a palavra. Até a terça parte da noite não brilhou, diz a palavra de Deus. Ouvinte, a terça parte não teve mais a terça parte da noite. Terrivelmente aconteceu sim, ouvinte. Glória a Deus. E Apocalipse capítulo 8, ouvinte, e no versículo 13 fala, então olhei, eis que vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa, glória a Deus, das suas vozes de trombeta, dos três anjos que haviam de tocar. Ouvinte, a palavra ai é dor, que diz hoje, ai daqueles que estão na terra. Em Apocalipse capítulo 9, ouvinte, no versículo 1 fala, que o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela do céu cair na terra, glória a Deus, e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, houve fumaça de uma grande fornalha, e a fumaça do poço escureceu o sol lá. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dado poder, como poder de ter, como escorpiões da terra. Em Apocalipse capítulo 9, no versículo 4 fala, foi-lhe dito que não nele ficasse
a erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem na testa o sinal de Deus. Tá vendo, ouvinte? E Apocalipse capítulo 9, versículo 1, quando for tocado aqui da trombeta, foi lançado do absinto, do abismo, como uma fumaça, saiu no meio da fumaça, gafanhotos, gigantes, que tivessem na ponta como escorpiões, para atormentar as pessoas com ferroada. E Apocalipse 9, versículo 4, foi-lhe dado que não danificasse nenhuma erva, nem árvore, nada na terra, somente os homens que não tivessem sinal de Deus. Então os escolhidos estão sendo guardados aí. O povo que foi assinalado em Apocalipse, repetindo, Apocalipse capítulo 7, versículo 5 ao versículo 8, foram assinalados 144 mil, 12 mil cada tribo. Esses são guardados por Deus. Aqui, ó, em Apocalipse 9, versículo 4, fala que os gafanhotos, que tem como escorpião, eles foram dados poder para não danificar a erva nem árvore, só homens que não tivessem com a sinal da testa. Tá vendo? Então os homens que tinham o sinal da testa foi livre disso. Mas os homens que não tinham o sinal da testa, que não são o povo escolhido, eles foram tormentados por isso. A Bíblia Sagrada diz, ouvinte, que nesse período aqui da trombeta, a morte vai fugir da terra. Em Apocalipse capítulo 9, e no versículo 5 fala, foi permitido que não matasse os homens, mas que por 5 meses o atormentasse. Seu tormento era semelhante a tormento de escorpião, quando fere o homem. Tá vendo, ouvinte? Em Apocalipse capítulo 9, e no versículo 5 fala, que foram dados para esses escorpiões como, glória a Deus, como gafanhotos gigantes, como escorpião, tinha tipo um negócio de escorpião na ponta, né, suas caudas, que era permitido tormentar-se o povo para não matar o povo, mas que atormentasse o povo por 5 meses. 5 meses. 5 meses depois disso, a morte vai fugir da terra. Em Apocalipse capítulo 9, e no versículo 6 fala, que naqueles dias homens buscarão a morte, mas não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Está vendo? Em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 9, versículo 6 fala, que naquele dia os homens buscarão a morte, mas não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirão deles. Está vendo, ouvinte? Em Apocalipse 9, versículo 5, 5 meses, os homens da terra vão ser atormentados. A morte vai fugir 5 meses da terra. 5 meses sem morrer ninguém. 5 meses só sofrimento. Vão arrancar braço, não vai morrer. Vão arrancar pé, não vai morrer. Vão querer pedir a morte, não vai morrer. Vão desmaiar, vão desmaiar. Depois vão voltar em si de novo. Vão querer morrer, não vai morrer. Vai ter dor, se arrancar braço, vai ter dor de arrancar braço, mas não vai morrer. 5 meses sendo atormentado. Apocalipse capítulo 9, versículo 5. 5 meses os homens vão buscar a morte, não vai achar. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, diz que nesse dia, nesse momento, a morte vai fugir deles. Vão buscar morrer, vão buscar a morte, mas a morte vai fugir deles, diz a palavra. Ouvinte, terrivelmente. Em Apocalipse capítulo 9, no versículo 7 fala que o parecer dele é como gafanhotos gigantes, como cavalos aparelhados na guerra. Sobre as suas cabeças haviam como uma coroa semelhante a de um arco. E eram seus olhos como o rosto de homem. Apocalipse capítulo 9, versículo 8. E tinha cabelos como cabelo de mulher. E seus dentes como de leão. Terrível, irmão, a semelhança dele. Tem misericórdia, Jesus. Em Apocalipse capítulo 9. E no versículo 9 fala. E tinha couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. Como cavalos correm ao combate. Em Apocalipse capítulo 9. E no versículo 10 fala. E tinham caudas semelhantes dos escorpiões, aleluia, aguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Está vendo, ouvinte? Terrivelmente. Em Apocalipse capítulo 9, e quando acabar de passar os 5 meses, passou os 5 meses, acabou, aí a morte vai voltar para a terra. E aí depois, acabar os 5 meses, vai tocar outra trombeta. Em Apocalipse capítulo 9, e no versículo 13 fala, e tocou o 6º anjo, a sua trombeta. E ouvi uma voz de 4 aleluia, ouvi a voz de 4 pontos do altar. Glória a Deus. As 4 pontos do altar ouvi a voz, do altar de ouro, que diante de Deus. Em Apocalipse 9, versículo 14 fala, a qual dizia ao 6º anjo,
que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quando for aberto o sexto selo, ouvinte, vai acontecer isso, né? Glória a Deus. E dizia, vai acontecer isso em Apocalipse 9,14. Glória a Deus. A qual dizia, glória a Jesus. Apocalipse 9, vamos recapitular. Apocalipse 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar. A voz saiu das 4 pontas, a voz saiu do altar aqui diante de Deus. Saiu de lá de cima do céu, a voz. Em Apocalipse 9,14, a qual dizia aquela voz ao sexto anjo, que tinha a trombeta, né? O sexto anjo da trombeta. Solta os 4 anjos que estão presos ao grande rio Eufrates, solta ele. Em Apocalipse 9, versículo 15 fala, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ouvinte. Em Apocalipse 9, versículo 16 fala, e o número dos exércitos dos cavaleiros eram 200 milhões. Eu vi o número deles. Em Apocalipse 9, versículo 17 fala, ouvinte, assim vi cavalos nesta visão, sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo e de jacinto, enxofre, cabeças de cavalo, eram como cabeças de leões, suas bocas saíam fogo, fumaça de enxofre. Em Apocalipse 9, versículo 18 fala, por esses 3 foi morta a terça parte. Esses 3 foram mortos a terça parte dos homens, isto pelo fogo, fumaça, pelo enxofre que saiu das suas bocas. Em Apocalipse capítulo 9 ao 20, glória a Deus. E no versículo, aleluia, 20 fala, e outros homens que não foram mortos por essas pragas, e não se arrependeram das suas obras, de suas mãos. Tá vendo, ouvinte? Como esse ser humano é ingrato. Mesmo assim o povo não se arrependeu, os que viveram. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 20 fala, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, irmão, para não adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, e nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram, capítulo 9, versículo 21 de Apocalipse, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem da feitiçaria, nem das suas fornicações, e nem dos frutos. Tá vendo? Em Apocalipse 9, versículo 20, na parte B fala, que mesmo assim um povo que não morreram pelas pragas, eles não se arrependeram. Deus, quando criou o ser humano, ele se alegrou, ouvinte. Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, versículo 31 fala, quando Deus acabou a sua construção, ele disse, eu me alegro de tudo que eu construí. Deus alegrou de tudo, principalmente de ter construído o ser humano. Mas quando o homem caiu em pecado, Gênesis capítulo 3, Deus se arrependeu. Gênesis capítulo 6 de Gênesis 6, versículo 5 está escrito, e viu Deus a imaginação do pensamento do coração do homem que era má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus falou, eu me arrependo de ter construído o ser humano. Deus se arrependeu, filho, porque o ser humano é ingrato. Está escrito aqui em Apocalipse 9, versículo 20, que os que sobraram vivos, que não foram mortos pelas pragas, mesmo assim não se arrependeram. Diz a palavra, se arrependeram de adorar os demônios, os ídolos, que são idolatria terrivelmente, ouvinte, na terra. Mesmo assim não se arrependeram de adorar pedra, de adorar Deus de madeira, Deus de pedra, que não pode ouvir, não pode ver. Tá vendo, ouvinte? Você aí que é preso à idolatria, larga a idolatria de lado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios 10, 14 fala, fugir da idolatria. Glória a Jesus, larga a idolatria de lado, ouvinte. Glória a Jesus. Tem que abandonar a idolatria. Glória a Deus. A palavra de Deus chama atenção. Glória a Deus, que Apocalipse capítulo 9, versículo 21. Mesmo assim não se arrependeram dos seus homicídios de matar as pessoas, das feitiçarias que fizeram, e das fornicação, porque fornicação, um jovem que não é casado, uma jovem que não é casada ainda, e começa a ter relação com outro, eles estão fornicando. Você que faz esses atos aí, se arrepende quando é tempo. Deus está dando tempo para se arrepender. Diz a palavra de Deus, ouvinte. Em Apocalipse capítulo 2, recapitulando, Apocalipse capítulo 2, versículo 21 fala, Deus está falando, 2:21 de Apocalipse.
Eu dei tempo para se arrepender dessa prostituição e não se arrependeram. Deus está dando tempo para a humanidade, ouvinte, para se aproveitar o tempo de Deus e buscar se arrepender. Você que fornica aí, você é feiticeiro, você é idolatra, larga isso de lado. Glória a Deus, porque Apocalipse capítulo 22 fala, glória a Deus, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, não vai dar o reino de Deus, sua parte é o lago de fogo. Glória a Deus, Deus está falando no adoro imagem. Êxodo, palavra de Deus, atenção, vídeo, você que é idólatra, larga isto, porque Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 2 fala, Deus fala, não te adorarás, não farás mais escultura, nenhuma semelhança está no céu, nem na terra, nem nas águas. Êxodo 20, versículo 3 fala, porque eu sou Deus zeloso, nem te curvará a elas. Tá vendo, ouvinte? Vai de lado, ouvinte. Paulo pregou também sobre isto. Glória a Deus. Paulo pregou a palavra de Deus em Atos, capítulo 17, Atos, versículo 15. Quando Paulo chegou a Atenas, viu aquele povo entregue tão grandemente à idolatria. Capítulo 17, Atos, versículo 24, Paulo falou, o Senhor que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Atos capítulo 17 de Atos, versículo 29 fala, sendo nós, pois, gerações de Deus, não cuidamos que a divindade seja somente ouro da prata. Repetindo, Atos 17, versículo 29 fala, sendo nós, pois, geração de Deus, não cuidamos que a divindade que o Deus seja somente um ouro, uma prata ou uma pedra esculpida para artifício e imaginação do homem. Tá vendo, ouvinte? Aqui este lado. Em Apocalipse, irmãos, entendemos aqui agora, em nome de Cristo, em Apocalipse capítulo 11, nós entendemos duas testemunhas. Deus vai enviar testemunha depois disso. Depois desse acontecimento que vai ter, na verdade, nesses acontecimentos. A palavra de Deus chama a atenção, ouvinte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Deus, ouvintes. Grande nosso Deus. Vamos entender aqui, ouvinte. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Ouvintes queridos, vamos lá em Apocalipse capítulo 11 fala. E foi-lhe dado, duas testemunhas. Foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse, levanta-se. Levante e mede o templo de Deus, o altar, os que nele adoram. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 fala que os anjos começaram a medir o templo. Glória a Deus. Foram medidos a cidade. Glória a Deus. E a palavra de Deus chama a atenção. Glória a Deus, ouvintes. Apocalipse, recapitulando. Apocalipse 11, versículo 1 fala, e foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse, levanta, mede o templo de Deus e o altar, os que nele adoram. Foi medido o templo. Em Apocalipse capítulo 11, e no versículo 2 fala, e deixa o átrio, que está fora do templo, e não mexas, porque ele foi-lhe dada as nações pisar a cidade santa 42 meses. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, Apocalipse 11, versículo 3 fala, e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1200, aleluia, e 60 dias, vestidos de saco. Tá vendo? Em Apocalipse capítulo 11, e no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 4 fala, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus. Glória a Deus, diante do Deus da terra. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 5 fala, se alguém lhes quiser fazer mal às duas testemunhas, aleluia, fogo saía da sua boca e devorava os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E a palavra de Deus chama atenção, ouvinte. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, glória a Deus, esses têm poder para fechar os céus, para que não chova no dia da sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue, para ferir a terra e todos sobre a praga, todos quantos vezes quiserem. Tá vendo, ouvinte? As testemunhas, irmão, que eu medito na palavra de Deus, é Enoque, foi translatado, e glória a Deus,
pode ser Enoque, pode ser Elias e Moisés, os três, porque os três foram recolhidos para o céu. A Bíblia diz para nós, em Judas, no capítulo 1, glória a Deus, no versículo 7, Judas 1, versículo 7, que Arcanjo Miguel contendia com o diabo, com o corpo de Moisés, porque o diabo queria pegar o corpo de Moisés. Em Judas capítulo 1, versículo 7, que o Arcanjo Miguel contendeu com ele e disse, Judas 1, 9, glória, não usou palavra de maldição contra o diabo. Judas 1, 10 diz, ele disse o anjo, Arcanjo Miguel disse para o diabo, Judas 1, 10, o Senhor Jesus te repreenda, glória a Deus. E conseguiu, o Arcanjo Miguel conseguiu pegar o corpo de Moisés, ouvintes. Glória a Deus, o corpo de Moisés foi translatado para o céu, glória a Deus, glória a Jesus. Elias também foi translatado, ouvinte. Tremendo. Nós entendemos. E Enoque também foi translatado. Diz a palavra de Deus, ouvintes. A palavra explica o engamento. Pode ser um dos três testemunha. Pode ser um dos três que descerá. Mas que eu medito com eu pelo meu entendimento da Escritura Sagrada, pelo dom do Espírito Santo de Deus. Medito vai ser Moisés. Moisés e Elias que vai descer para testemunhar. Glória a Deus. Para pregar para esse povo caindo. Deus está dando oportunidade mais para a humanidade. A palavra de Deus chama atenção, ouvintes. Glória a Deus. No Apocalipse capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe dará a guerra e os vencerá ou matará. Matará os testemunhos. E Apocalipse capítulo 11, e no versículo 8 fala, exangeram seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. E a palavra de Deus chama atenção, é Apocalipse capítulo 11, e no versículo 9, e os homens de vários povos, tribos, glória a Deus, línguas, nações, glória a Deus, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam expostos em sepulcro. E a palavra de Deus chama atenção, 20, e Apocalipse capítulo 11, versículo 10, e os que habitaram na terra alegraram sobre eles, alegraram e deram presentes uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Está vendo, ouvinte? A palavra de Deus começou pregada por testemunha, e o povo começou a ser atormentado pela palavra na tribulação. Até na tribulação o povo foi atormentado. Até na tribulação Deus é amoroso. Deus dando a oportunidade para o povo se converter. Deus envia testemunha. E assim o povo falou que está sendo atormentado, desouvido. Como Deus é tremendo, a qualidade de Deus é amoroso. Deus está dando oportunidade. Porque a palavra de Deus chama atenção, ouvinte. Em Naum capítulo 1, versículo 3. Deus é grande força. Deus é grande força, tarde irá. Deus é grande força, tarde irá, e é ocupado no tempo inocente, diz a palavra. Em Apocalipse capítulo 11, ouvinte. E no versículo 11 fala, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que vieram. Em Apocalipse 11, versículo 11 fala, ouvinte, que Deus vai dar o Espírito de vida depois para aquelas 2 testemunhas que vai ser morto na praça. Quando completar os 3 dias e meio, Deus vai dar o Espírito de vida para aquele povo, Deus vai dar o Espírito de vida para aquela testemunha, e o povo vão ver isso, que eles vão ressuscitar, vão ver, e vão ser a temor sobre eles. E a palavra de Deus chama atenção em Apocalipse capítulo 11, e no versículo 12, e ouviram um grande voz do céu, que dizia, sobe para aqui. Deus falou para a testemunha, a voz de Deus soou, sobe para cá, sobe para aqui. E a palavra de Deus que diz que as testemunhas em Apocalipse 11, versículo 12 na parte B fala que as testemunhas subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos viram. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13 fala, ouvinte, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém vai cair, e o terremoto foram mortos nesse terremoto 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Até que enfim pode dar glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13 fala que quando a testemunha for subir no céu, vai haver terremoto sobre a terra, vai cair, aleluia, glória a Deus, terremotos sobre a terra, e a 3ª parte da cidade vai cair, ouvinte, glória a Deus, glória a Jesus da cidade lá. E a palavra de Deus chama atenção que o terremoto vai matar 7.000 homens, 7.000 pessoas, e os demais que ficaram vivos, deu glória a Deus. Apocalipse 11, versículo 13, na parte que você fala que o restante deu glória ao Deus do céu.
Glória a Jesus. Está vendo, ouvinte? Em Apocalipse capítulo 11 e versículo 14 fala que é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai aí cedo virá, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus chama atenção, ouvinte. Em Apocalipse capítulo 11 e no versículo 15 fala: os sete anjos tocou sua trombeta e houve do céu grandes vozes e dizia: os reis do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11 versículo 16 fala, ouvinte: e vi os 24 anciões que estão sentados sobre o trono de Deus, prostaram-se sobre os seus ossos e adoraram a Deus, dizendo: graças damos, Senhor, ao nosso Deus poderoso, que és, que eras, que há de vir, que tomasse o teu grande poder e reinasse. Em Apocalipse, ouvinte, capítulo 11, no versículo 18 fala: eiraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos servos, aos santos, aos que temem o nome de Deus, aos pequenos e grandes, e o tempo de se destruíres os que destroem a terra. E abriu-se do céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no templo, e houve relâmpagos, trovões, vozes, terremotos, grande saraí. Está vendo, ouvinte? Quando a sétima trombeta tocar, ouvinte, em Apocalipse capítulo, aleluia, 11, glória a Deus, diz a palavra de Deus, no versículo 15, que o sétimo anjo, quando tocar a trombeta, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, a grande voz vai soar. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 fala: quando o sétimo anjo tocar a trombeta, ouvi do céu grandes vozes, o céu começou a ter vozes, e as vozes soou do céu, que dizia: os reis do mundo viram a ser o nosso Senhor, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aquela voz começou a soar, e começou a dar graças. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 17, a voz começou a dar graça a Deus, começou a exaltar o Senhor, né, que vive para todo sempre. E a palavra de Deus chama atenção, 20, em Apocalipse capítulo 11, em versículo 18, que as nações, eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e os tempos dos mortos, glória a Deus, para que sejam julgados, glória a Deus, e o tempo de dar galardão aos profetas. Então tá aí, as almas que estavam lá no altar, sabe o que aconteceu, ouvinte? As almas que estão debaixo do altar, que João viu, em Apocalipse capítulo 7, João contempla as almas no altar. Na verdade, em Apocalipse capítulo 6, ouvinte, em Apocalipse capítulo 6, fala de Deus, chama atenção, Apocalipse 6, glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus é tremenda, ouvinte, a nos esclarecer, a nos dar entendimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Ouvinte da palavra de Deus, o mistério da palavra do Senhor. A palavra de Deus chama atenção, ouvinte. As almas estão debaixo do altar, mortas. Glória a Deus, glória a Jesus. Diz a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, as almas estão debaixo do altar. Em Apocalipse capítulo 7 também, ouvinte, explica sobre isso, que as almas estão debaixo do altar, ouvinte. Glória a Deus. Em Apocalipse 7, versículo 9, glória a Deus, glória a Jesus. Nós entendemos aqui, em Apocalipse capítulo 11, ouvinte, e no versículo 18, que as almas que estão debaixo do altar vão ser tiradas debaixo do altar de Deus e vão receber o galardão. Eles vão receber, recapitulando para você entender, Apocalipse 11, versículo 18, eiraram-se as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que julgasses, e o tempo de dar galardão aos povos. Tá vendo? Apocalipse 11, 18 fala na parte B, e o tempo de dar galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o nome de Deus, aos que temem teu nome, os pequenos, grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Tá vendo? É o tempo deles. Aí o tribunal de Cristo, como vai cumprir a palavra? A palavra vai cumprir em 2 Coríntios, repetindo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala, ouvinte, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber mediante que nós sei com o corpo, ou bem ou mal. E nesse tempo, em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, na parte B, fala que os profetas, os servos, santos, vão receber galardão de Deus, vão receber as recompensas, diz a palavra do Senhor,
que maravilha, glória a Deus, glória a Jesus. Está aí ouvindo as 7 trombetas, o ensinamento das 7 trombetas. Está finalizado aqui hoje, em nome de Cristo, para a glória de Deus Pai. Próxima vez eu quero trazer sobre as taças da ira de Deus, que fala em Apocalipse 15 e 16. Amado ouvinte, olhem por mim, ouvintes. Em nome de Cristo, nosso Salvador, estou em batalha, ouvinte. Ouvinte, eu saí da igreja pentecostal do Amor, já saí, ouvinte. Não deu para ficar mais nesta obra, em nome de Cristo, porque eu preguei contra várias coisas e me não deixaram de banco, injustamente, por causa que eu preguei a verdade, me puseram de banco. Mas estou servindo a Cristo aqui em meio do mato, eu faço os estudos aqui em meio do mato, ouvinte. Entro em oração amanhã, estou aqui pela manhã, hoje é domingo, estou aqui pela manhã de domingo, 1º de agosto. Hoje é 1º de agosto, ouvinte, isso mesmo, 1º de agosto, estou aqui no meio do mato, não porque eu sou melhor que alguém, porque o Senhor me impulsionou, o Espírito Santo de Deus me impulsionou para orar em favor teu, em favor das almas, para me orar em favor de todos, e para me escrever esse testemunho, é para me escrever esta bela, linda pregação inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amado ouvinte, eu quero terminar aqui com um versículo, em João capítulo 3, versículo 30. É necessário, Senhor, que tu cresça e eu diminua. Ouvinte, eu quero terminar esse estudo aqui pedindo a oração em favor meu. Ore por irmão Carlos aqui. Sou evangelista Carlos, da cidade de Tamogi, Minas Gerais. Ore por mim. Careço muito de oração devido às grandes perseguições. Ore em favor da minha esposa chamada Vitória. Vitória, minha esposa, que tem batalhado comigo na batalha, sofrendo grandemente comigo as batalhas de perseguição. Ore em favor do meu filho Estevão. Ore em favor da filha Esther. Ore em favor do nosso irmão Valdinei. Ore em favor da sua esposa, aleluia, lá do norte de Minas, em Cristália. Ore em favor da nossa irmã Margarida. Ore em favor dos irmãos da roça. Oh, glória a Deus. Ore em favor de todos da terra. Ore, ouvinte, vamos orar. Tiago 5,16 fala: vamos confessar uns aos outros, orar uns para os outros para que sarei. Glória a Deus. Vamos orar um pelo outro. Tiago 5,16. Vamos orar. Amém. Quero orar em teu favor, ouvinte. Vamos orar em nome de Cristo. Se arrepende contra tempo, ouvinte, porque a tribulação está para chegar. Ai daquele que fica, ouvinte. É coisa terrível. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nesta manhã de domingo, Pai, 1º de agosto. Ó Senhor amado, és tu, meu Pai. Eu agradeço por esta oportunidade. Orabaclama, suribiclama, labacanta, labai. Ecalabasuribiclama. Ó Senhor, eu sou grato, Senhor. Eu sou grato, meu Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo de graça, esta é a vontade de Deus. Eu agradeço, Pai, pela sabedoria da palavra, Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Oh glória, fica comigo, Pai. Fica comigo, Filho, Espírito Santo de Deus. Fica os ouvintes. Amém, ouvinte. Amém, ouvintes. Último versículo, Elisá. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 fala: que a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos. Todos dizem amém. Que Deus abençoe. Paz do Senhor.